Eu fiz minha primeira fortuna porque parei de acreditar em mentiras. Não porque sou mais inteligente que você, não porque tive sorte, porque aprendi uma verdade brutal. A maioria das pessoas está pobre porque acredita em mentiras que ouviu a vida inteira. E o pior, essas mentiras vêm de gente bem intencionada. Seus pais, seus professores, seus amigos, todos repetem as mesmas mentiras. E você acredita porque todo mundo acredita. Passei 80 anos observando pessoas inteligentes se destruírem financeiramente. Sempre os mesmos erros, sempre as mesmas mentiras. E você está acreditando nessas mentiras agora mesmo. Médicos ganhando 300 mil por ano e vivendo de salário em salário. Advogados com dívidas maiores que as economias, executivos dirigindo carros que não podem pagar para impressionar pessoas que não gostam. Todos brilhantes, todos trabalhadores, todos pobres. Por quê? Porque acreditam nas mesmas 5 mentiras. E o pior, essas mentiras são socialmente aceitas, são ensinadas nas escolas, repetidas em jantares de família, pregadas como sabedoria. Mas sabedoria que te deixa pobre não é sabedoria, é ignorância coletiva. Vou te entregar 5 mentiras hoje, 5 mentiras que mantêm você pobre. Se você acredita em 3 dessas mentiras, já perdeu uma década. Se acredita nas 5, vai morrer pobre. Simples assim. Não estou aqui para te fazer sentir bem, estou aqui para te mostrar a verdade. E a verdade dói mais do que qualquer mentira confortável. Vamos lá. A primeira mentira: trabalho duro te enriquece. Essa é uma das maiores mentiras, e todo mundo acredita nela. Seus pais acreditavam, seus avós acreditavam, e você também acredita. Trabalho duro te enriquece. Se você trabalhar duro o suficiente, viverá na prosperidade. Você só precisa trabalhar mais, fazer hora extra, arranjar outro emprego, trabalhar nos fins de semana. É mentira. Uma mentira completa. Se trabalho duro enriquecesse todo mundo, todo pedreiro seria milionário, todo operário de fábrica seria bilionário, todo mundo que acorda às 5 da manhã e pega 3 ônibus estaria nadando em dinheiro. Mas não está. Por quê? Porque trabalho duro não é escalável. Você tem 24 horas por dia. Não importa o quanto você trabalhe, você nunca terá mais do que 24 horas. Esse é o limite. Deixe-me mostrar a matemática brutal. Você ganha R$ 15 por hora. Você trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, sem feriados, sem fins de semana. Quanto você ganha por ano? R$ 65 mil, antes dos impostos. Agora me diga, como você fica rico ganhando R$ 65 mil por ano, trabalhando até morrer? Isso é impossível. Mas você sabe o que os ricos fazem. Os ricos têm capital. Capital que trabalha 24 horas por dia. Capital que nunca se cansa. Capital que não precisa de férias. Capital que se multiplica enquanto você dorme. R$ 100 mil, investidos a um retorno anual de 10%, renderão R$ 10 mil sem que você precise mover um dedo. Isso é quase R$ 1.000 por mês sem fazer nada. Seu dinheiro trabalha enquanto você dorme. R$ 200 mil, R$ 20 mil por ano, R$ 500.000, R$ 50 mil por ano, R$ 1 milhão, R$ 100 mil por ano, sem trabalhar um único dia. Você vê a diferença? Uma pessoa trabalhadora é limitada pelas horas do dia, um capitalista não tem limite. Seu dinheiro trabalha para sempre. Conheci centenas de pessoas que trabalharam arduamente a vida inteira, trabalharam até os ossos doerem, chegaram aos 65 anos sem nenhum problema, apenas com o corpo debilitado e uma aposentadoria miserável. Também conheci pessoas que trabalhavam 8 horas por dia, mas investiam todos os meses, economizavam R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, deixavam o dinheiro trabalhar para elas. Em 30 anos tinham milhões. Qual foi a diferença? Uma acreditou na mentira, a outra entendeu a verdade.
Trabalhar duro não enriquece, capital enriquece, e capital vem de uma única coisa: poupar e investir, não de trabalhar até morrer. Então pare de glorificar o trabalho duro, pare de se gabar de quantas horas você trabalha, pare de pensar que sacrificar sua saúde vai te enriquecer. Não vai. Trabalhe duro o suficiente para ganhar dinheiro. Depois, deixe o dinheiro trabalhar para você. Essa é a única fórmula. Sempre foi, sempre será. E aqui está outra verdade que ninguém te conta. Quando você trabalha, está vendendo seu tempo. E o tempo é limitado. Você só tem um número limitado de horas por dia. Você tem um número limitado de anos de vida. Quando acaba, acabou. O capital não tem esse problema. O capital não envelhece. O capital não se cansa. O capital não morre. Você pode passar o capital para seus filhos, e seus filhos para seus netos. O capital continua a trabalhar por gerações. Famílias ricas entendem isso há séculos. Rockefeller entendia. Rothschild entendia. Eles não enriqueceram trabalhando duro. Eles enriqueceram acumulando capital. E então deixaram o capital trabalhar. Você vende relógios. Pessoas ricas vendem os resultados do capital. Seus relógios têm um limite. O capital não tem limite. Essa é a diferença fundamental. E até você entender isso, você continuará correndo na esteira, suando, se matando, e você não chegará a lugar nenhum. Se você ainda acredita que trabalho duro te enriquece, você já começou a perder. Mentira número 2. Sua casa é seu melhor investimento. Essa mentira destrói mais pessoas do que qualquer outra. E todo mundo a repete como se fosse sabedoria sagrada. Compre uma casa. É seu melhor investimento. Vai valorizar sempre. Não pague aluguel, é jogar dinheiro fora. Você precisa de uma casa própria. Mentira. Sua casa não é investimento, é despesa. Uma despesa gigante que come seu dinheiro todo mês durante 30 anos. Deixa eu te mostrar a matemática que ninguém quer fazer. Você compra uma casa de R$500 mil, financia por 30 anos, paga R$3.000 por mês. No final, pagou mais de R$1 milhão por uma casa que vale 500 mil. 600 mil reais em juros. Isso sem contar IPTU, condomínio, manutenção, reformas, consertos. Adiciona tudo isso e você pagou 1,5 milhão por uma casa de 500 mil. Agora imagina o seguinte cenário. Você aluga por R$1.500 por mês. Investe os outros 1.500 que economizou do financiamento. Durante 30 anos, a 10% ao ano. Sabe quanto você tem? Mais de 3 milhões de reais. 3 milhões. E ainda pode se mudar quando quiser. Não está preso a uma casa que talvez nem queira mais. Mas todo mundo te diz, aluguel é jogar dinheiro fora. Não é. Financiamento é jogar dinheiro fora. Você está pagando 600 mil reais de juros ao banco. Isso é jogar dinheiro fora. A casa não se multiplica, não gera renda, não paga dividendos. Só fica ali, comendo seu dinheiro em impostos e manutenção. Enquanto isso, você poderia ter esse dinheiro investido crescendo, se multiplicando. Em 2008 eu vi milhões de americanos perderem tudo. Por quê? Porque acreditaram nessa mentira. Compraram casas que não podiam pagar. Acharam que iam valorizar para sempre. Quando o mercado colapsou, perderam as casas, perderam as economias, perderam tudo. E sabe o que eu fiz? Nada. Não tinha dívida, não tinha casa hipotecada, tinha capital líquido. Quando tudo despencou, comprei ativos baratos. Outros perderam, eu ganhei. Isso é liberdade. Liberdade que você nunca vai ter se está amarrado a uma hipoteca de 30 anos. Agora não estou dizendo para nunca comprar casa. Estou dizendo que casa não é investimento. Se você quer comprar casa, compre à vista. Ou espere ter pelo menos 50% de entrada. Nunca, jamais se endivide por 30 anos para ter uma casa. Porque aqui está a verdade brutal.
A casa te prende, te obriga a manter um emprego que talvez odeie, te impede de se mudar para melhores oportunidades, te transforma em escravo do banco por 3 décadas. Enquanto isso, o cara que aluga tem liberdade, pode se mudar, pode mudar de cidade, pode trocar de emprego sem medo, e se investiu a diferença, está rico, e tem mais. Casa não é ativo líquido. Se você precisa de dinheiro amanhã, não consegue vender metade da casa, não consegue vender um quarto, a casa inteira ou nada, e vender casa leva meses, às vezes anos. Enquanto isso, o investimento em ações vende em segundos. Precisa de dinheiro, vende parte, não precisa vender tudo, tem liquidez. Liberdade financeira vem de liquidez, de poder mover seu dinheiro quando quiser. Casa te prende, te deixa rígido, e rigidez em finanças é perigosa. Eu vi isso em 2008. Pessoas queriam vender, não conseguiam. Mercado congelou. Ficaram presas em casas que valiam menos que a dívida. Perderam tudo. Quem tinha dinheiro líquido sobreviveu, até prosperou. Comprou barato quando todo mundo estava desesperado. Então pare de repetir essa mentira. Sua casa não é investimento, é despesa. E se você quer ficar rico, precisa entender a diferença entre despesa e investimento. Investimento te paga, despesa te custa, casa te custa. Sempre custou, sempre vai custar. Mentira número 3. Você precisa arriscar muito para ganhar muito. Essa mentira mata mais fortunas do que qualquer crash de mercado, e as pessoas acreditam porque parece fazer sentido, sem risco, sem recompensa. Quanto maior o risco, maior o retorno. Você precisa apostar grande para ganhar grande, seja ousado, seja agressivo. Mentira perigosa. Sabe como eu fiquei rico? Evitando o risco, não assumindo risco. A regra número 1 da Berkshire Hathaway: não perca dinheiro. Regra número 2: não esqueça a regra número 1. Isso não é poesia, é estratégia. Preservar capital é mais importante do que ganhar capital, porque se você perde tudo, o jogo acabou, não tem segunda chance. Deixa eu te mostrar a matemática. Você tem 100 mil reais, perde 50%, ficou com 50 mil, quanto precisa ganhar para voltar aos 100 mil? 50%, não 100%. Perder é 2 vezes mais caro do que ganhar. Essa é a matemática brutal que apostadores nunca entendem. Eu vi gente brilhante destruir fortunas porque quis arriscar grande. Usaram alavancagem, apostaram tudo numa ideia, acharam que eram mais espertos que o mercado, quebraram. Em 1987, vi investidores perderem tudo em um dia, porque estavam alavancados, porque assumiram risco demais, acharam que podiam prever o mercado. Em 2008, mesma história, pessoas inteligentes, com MBAs, com anos de experiência, perderam bilhões, porque risco demais, alavancagem demais, confiança demais. Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, quebraram em um fim de semana. Como? Alavancagem. Apostaram grande demais, assumiram risco demais. Bear Stearns, mesma coisa, quebraram porque não conseguiram gerenciar risco, acharam que eram inteligentes demais para quebrar, não eram, ninguém é. E sabe o que aconteceu com investidores normais que tinham ações desses bancos? Perderam tudo, 100%, zero. Não foi falta de inteligência, foi excesso de risco, e mercado não perdoa excesso de risco. Enquanto isso, a Berkshire estava sentada em caixa, sem alavancagem, sem risco excessivo, esperando. Quando tudo colapsou, compramos. Outros quebraram, nós prosperamos. Isso é jogo inteligente. Não é sobre assumir risco grande, é sobre evitar risco estúpido. Aqui está a verdade. Você não precisa de home runs para ficar rico. Precisa de rebatidas simples, consistentes, todo ano, durante décadas.
10% ao ano não parece excitante, parece chato, mas 10% ao ano durante 50 anos transforma 100 mil em mais de 11 milhões, sem risco louco, sem alavancagem, sem apostas. Mas você não quer isso, você quer 200% em um ano, quer a dica quente, quer a criptomoeda que vai explodir, quer ficar rico na quinta-feira. Resultado? Perde tudo. Porque risco grande não traz retorno grande, traz destruição grande. Warren Buffett nunca usou alavancagem significativa, nunca apostou tudo numa ideia, nunca assumiu risco que pudesse destruí-lo, e é um dos homens mais ricos do mundo. Por quê? Porque entendeu a verdade. Preservar capital é mais importante do que crescer capital. Evitar perdas grandes é mais importante do que buscar ganhos grandes. Essa é a diferença entre investidor e apostador. Investidor evita risco, apostador persegue risco. Investidor fica rico, apostador fica pobre. Então pare de acreditar nessa mentira. Você não precisa arriscar muito. Precisa ser paciente, consistente e não fazer besteira. Só isso. Risco grande não te faz rico, te faz quebrado. Mentira número 4. Você está atrasado demais para começar. Essa mentira mantém milhões de pessoas paralisadas, e eu ouço ela todo dia. Já tenho 40 anos, é tarde demais. Deveria ter começado aos 20. Perdi minha chance. O mercado já subiu demais. Não vale mais a pena. Mentira covarde. Eu fiz meu primeiro milhão aos 40, meu primeiro bilhão aos 75 anos. Você acha que eu estava atrasado? Não. O melhor momento para começar foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje, não semana que vem, não mês que vem, hoje. Deixa eu te mostrar por que você não está atrasado. Você tem 30 anos... Tem 35 anos trabalhando até os 65. Se investir R$1.000 por mês a 10% ao ano, vai ter 2,5 milhões aos 65. 2,5 milhões, começando do 0 aos 30. Você tem 40, 25 anos até os 65. R$1.000 por mês vira 1.300.000. Ainda é fortuna. Você tem 50, 15 anos, R$700.000. Não é bilhão, mas é muito mais do que você tem agora. 55 anos, 10 anos até a aposentadoria. R$1.000 por mês vira 200 mil. 200 mil reais que você não tem agora. 200 mil que vão te dar segurança na velhice. E se você tem 60, investe por 5 anos. R$100.000. Parece pouco, é infinitamente mais do que zero. E zero é o que você vai ter se não começar. Vê, você não está atrasado, você está com medo, e medo te mantém pobre. Sabe qual é o único momento em que você está realmente atrasado? Quando está morto. E enquanto está vivo pode começar. Simples assim. E tem uma coisa que ninguém fala. Juros compostos não se importam quando você começa, só se importam que você comece. E continue. Pessoa que começa aos 20 com R$100 por mês e para aos 30 tem menos do que pessoa que começa aos 40 com 1.000 por mês e continua até 60. Começar não é tudo, continuar é tudo. Sabe o que acontece quando você não começa porque acha que está atrasado? Daqui a 10 anos você vai estar 10 anos mais atrasado e vai usar a mesma desculpa. Eu vi isso 1000 vezes. Pessoa com 30 anos diz, estou atrasado, não faz nada. Aos 40 diz de novo, estou atrasado. Aos 50, mesma coisa. Aos 60, acorda e percebe que desperdiçou 30 anos repetindo uma mentira. Enquanto isso, a pessoa que começou aos 40, mesmo atrasada, está sentada em R$1 milhão. Quem está melhor? Aqui está a verdade brutal. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 20 anos você vai ter 20 anos a mais. A pergunta é,
Você vai ter 20 anos a mais e ser pobre, ou 20 anos a mais e ter capital, sua escolha. Mas pare de usar idade como desculpa. E tem outra coisa, quanto mais velho você fica, mais você entende de disciplina. Pessoas de 20 anos são impulsivas, querem gratificação instantânea. Pessoas de 40, 50 aprenderam paciência. Isso é vantagem. Eu construí a maior parte da minha fortuna depois dos 50, não antes, porque tinha disciplina, tinha paciência, tinha sabedoria que jovens não têm. Então não, você não está atrasado, você só precisa começar. Hoje, para de procurar desculpa, para de adiar, para de dizer que vai começar quando ganhar mais, quando a vida estabilizar, quando tiver tempo. Nunca vai ter tempo perfeito, nunca vai ter condição perfeita. Comece com o que tem, mesmo que seja R$100 por mês. Comece, porque daqui a 10 anos você vai olhar para trás e agradecer por ter começado hoje, ou vai se arrepender por não ter começado. Você não está atrasado, está parado, e parado é a única forma garantida de ficar pobre. Mentira número 5, dinheiro vai te fazer feliz. Essa é a mentira mais traiçoeira, porque vem disfarçada de verdade. Se eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Dinheiro resolve tudo. Rico não tem problemas. Só preciso de mais dinheiro e minha vida vai melhorar. Mentira. Mentira que destrói vidas. Dinheiro não te faz feliz. Dinheiro te dá opções, liberdade, segurança, mas não felicidade. Nunca felicidade. Eu conheci pessoas miseráveis com bilhões. Pessoas ricas que odiavam a vida, que não dormiam à noite, que destruíram famílias perseguindo mais dinheiro. Também conheci pessoas de classe média que eram genuinamente felizes. Tinham o suficiente. Não eram ricas, mas eram livres. Livres de ganância, livres de ansiedade. A diferença? Expectativa. Pessoas infelizes acharam que dinheiro ia resolver tudo. Pessoas felizes entenderam que dinheiro é ferramenta, não objetivo. Aqui está a verdade. Dinheiro resolve problemas de dinheiro. Só isso. Não resolve casamento ruim. Não resolve saúde quebrada. Não resolve falta de propósito. Se você é infeliz e pobre, vai ser infeliz e rico, porque o problema não é dinheiro, é você. Eu vi herdeiros destruírem fortunas porque não tinham propósito. Tinham dinheiro, mas não tinham razão para viver. Gastaram tudo tentando preencher vazio que dinheiro nunca vai preencher. Então aqui está o que você precisa entender. Dinheiro é importante, muito importante. Te dá segurança, te tira da ansiedade de não poder pagar contas, te dá liberdade para escolher. Mas dinheiro não é objetivo final, é ferramenta. Ferramenta para construir vida com significado. Eu não construí riqueza para ser feliz. Construí para ser livre. Livre para pensar. Livre para trabalhar no que quero. Livre para dizer não. Essa liberdade é valiosa, mas não é felicidade. Felicidade vem de propósito, de relacionamentos, de contribuição. Não de saldo bancário. Eu conheci pessoas ricas que acordavam todos os dias sem saber por quê. Tinham dinheiro, tinham tudo que dinheiro compra, mas não tinham razão para levantar da cama. Também conheci pessoas com pouco dinheiro, mas com propósito claro. Acordavam animadas, sabiam por que existiam, tinham algo maior que elas mesmas. Qual você prefere ser? Rico e vazio? Ou com propósito e construindo riqueza ao mesmo tempo? Porque aqui está o segredo. Você não precisa escolher entre dinheiro e significado. Pode ter os dois, mas precisa entender que um não substitui o outro. Dinheiro sem propósito é vazio, propósito sem dinheiro é estressante. Você precisa dos dois, mas a ordem importa. Se você persegue só dinheiro, nunca acha propósito. Se você tem propósito primeiro, dinheiro vem naturalmente, como consequência, não como objetivo. Então pare de perseguir dinheiro como se fosse salvação. Não é. Construa riqueza sim,
Mas não sacrifique saúde, família e integridade no processo. Porque se você chegar aos 70 anos rico, mas sozinho, doente e arrependido, qual foi o ponto? Eu tenho bilhões, mas sabe o que mais valorizo? Tempo com pessoas que respeito, trabalho que considero importante, liberdade para pensar sem pressão. Dinheiro me deu essas coisas, mas não é dinheiro em si, é o que faço com ele. Então persiga riqueza, mas persiga com sabedoria. Não destrua sua vida tentando ficar rico, porque vida destruída não vale nenhum bilhão. Dinheiro é ferramenta, use bem, não deixe ela te usar. A escolha é sua. Acabei de te dar 5 mentiras. 5 mentiras que mantêm você pobre. Trabalhar duro te faz rico. Mentira. Sua casa é investimento. Mentira. Precisa arriscar muito para ganhar muito. Mentira. Você está atrasado demais. Mentira. Dinheiro te faz feliz. Mentira. Agora você sabe a verdade. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você pode ignorar. Pode continuar acreditando nas mentiras confortáveis. Pode voltar para sua vida e fingir que não ouviu nada. Ou pode acordar. Pode parar de repetir o que todo mundo repete. Pode começar a pensar por si mesmo. Eu não posso decidir por você. Não posso te forçar a mudar. Só posso te mostrar a verdade. O resto é com você. Mas vou te dizer uma coisa. Daqui a 10 anos você vai olhar para trás. Vai lembrar desse momento. E vai se perguntar, por que não comecei antes? Ou vai se perguntar, por que nunca comecei? A diferença entre essas duas perguntas é o que você faz hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje, você quer ser rico? Pare de acreditar em mentiras. Simples assim. Capital te faz rico, não trabalho. Investimentos te fazem rico, não casa. Paciência te faz rico, não risco. Começar hoje te faz rico, não desculpas. Propósito te faz feliz, não dinheiro. Essas são as verdades. Brutais, sim, mas verdades. E aqui está o que vai acontecer depois que você fechar esse vídeo. Você vai voltar para sua vida. Vai ver seus amigos falando as mesmas mentiras. Sua família repetindo os mesmos erros. Todo mundo ao seu redor vivendo na ilusão. E você vai ter uma escolha. Voltar para o rebanho. Acreditar no que todo mundo acredita. Fazer o que todo mundo faz. E ter o que todo mundo tem. Que é nada. Ou você pode ser diferente. Pode pensar diferente. Pode agir diferente e ter resultados diferentes, mas ser diferente não é fácil. Pessoas vão te chamar de louco, vão dizer que você está errado, vão tentar te convencer a voltar para as mentiras confortáveis. Não volte, porque eles estão confortavelmente pobres e você não quer conforto, você quer resultado. Se você não consegue lidar com verdade brutal, volte para as mentiras confortáveis. Vai ficar pobre, mas pelo menos vai ter companhia. Todo mundo acredita nas mesmas mentiras, mas se você tem coragem de olhar realidade nos olhos, de aceitar verdade inconveniente, de fazer trabalho chato que ninguém quer fazer, você vai vencer. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, não vai ser emocionante, mas vai funcionar. Sempre funcionou, sempre vai funcionar. A escolha é sua, e escolha também compõe. Escolha errada compõe em pobreza, escolha certa compõe em riqueza. O relógio está correndo. Toda mentira que você acredita hoje é uma década perdida amanhã, então pare de perder tempo. Pare de acreditar em mentiras. Comece a construir riqueza de verdade.